Boa noite a todos. Eu queria convidá-los que fizéssemos uma prece. Que a gente possa agora, nesse momento, Senhor Jesus, que alegria, Senhor, poder agradecer a Ti por mais um dia, Senhor. Agradecer o Teu amparo, a Tua luz, o Teu consolo. Agradecer aos amigos espirituais sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, no qual rogamos agora a presença deles, para que a gente possa fazer um estudo que venha de encontro à necessidade de cada um. Gratidão, Senhor, às pessoas que estão nos ouvindo, à casa espírita que nos acolhe e orienta, e a cada companheiro, Senhor, que se esforçou para que a gente pudesse fazer essa transmissão. É isso, Senhor Jesus. Que a tua paz esteja com cada um de nós, hoje e sempre. E que assim, quando o Lúcio me convidou para que a gente fizesse essa transmissão, fizesse essa palestra, eu falo estudo, né? Geralmente eu falo aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu tenho necessidade de ouvir. Então, quando o Lúcio me chamou, eu estava meio agoniado, meio em pânico, e o Lúcio me chamou: César, que tal se a gente fizesse esse estudo? E aí brotou esse estudo de acordo com o convite do Lúcio. O estudo desta noite eu quero dividi-lo em duas partes. A primeira parte, eu quero falar da finalidade da dificuldade. Ocorre com a gente tanta dificuldade quando a gente está encarnado. E numa segunda parte, aí sim, após entender o porquê nós estamos passando por essa dificuldade, nós queremos colocar o consolo, a esperança, o otimismo, esperando o melhor, né? Que nós vamos sair desta e vamos nos transformar. No livro O Modo de Entender, de Hamed, ele fala o seguinte, que a gente pode analisar as nossas dores e as nossas dificuldades ou com cárcere de lamentações, em que eu vou ficar preso à queixa, ao pânico, à preocupação, à lamúria, ao medo, ou eu posso analisar as nossas dores, as nossas dificuldades. Durante a jornada terrestre, o ser humano ele padece com a incidência de vários fatores agressivos. Fatores estes que nos causam medo, nos causam distúrbio. Fatores agressivos, como não tem um nome, que tal se chamássemos de tensores? Porque eles vão nos comprimir, vão nos apertar, vão nos trazer a dificuldade. Dizem os amigos espirituais, quando a gente analisa essa dificuldade como uma fonte de aprendizado, essa dificuldade, se no primeiro momento nos causou um grande prejuízo, a longo prazo vai nos trazer um grande progresso, porque ele vai nos direcionar no sentido da virtude, do comportamento correto. Então, a espiritualidade amiga, ela pede para a gente, olha, recomenda, começa a analisar aquilo que você está passando como uma fonte de aprendizado. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos a Kardec. Deus usa eles para que eles cheguem a perfeição. Então, a finalidade de nós estarmos aqui é para chegar à perfeição. Na 133, Kardec coloca o seguinte: mas aqueles espíritos que desde o começo seguiram o caminho do bem, eles têm a necessidade da encarnação? Resposta dos espíritos: todos são criados simples e ignorantes, e se
instruem através das lutas e das atribulações da vida diária. Olha só, todos são criados simples, sem a consciência do bem e do mal, ignorantes, desconhecendo o saber. E a espiritualidade, ela fala, e vão se instruir através das lutas e das dificuldades da vida diária. Então a espiritualidade está falando, olha, começa a usar a tua dor a teu favor, começa a crescer, começa a se instruir, começa a querer utilizar isso a seu favor, para que você faça a sua transformação. E aí, aconteceu que nós estamos passando por uma pandemia. E Kardec, na 737, olha a pergunta que ele faz. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Ou seja, por que Deus permite os flagelos destruidores? E olha de novo a resposta dos espíritos para Kardec. Para fazer a humanidade avançar mais depressa. Avançar mais depressa quando a gente começa a analisar a dificuldade como uma fonte de aprendizado. O que eu posso aprender com a dificuldade que eu estou passando? Na 740, Kardec fala o seguinte, olha, espiritualidade, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras? E olha a resposta dos espíritos. Ou seja, ele está perguntando, mas os flagelos também seriam uma prova moral para o homem, porque quando o homem está passando por um flagelo, ele tem dificuldade com a saúde, dificuldade com a saúde dos seus amados e também com perdas financeiras. E não vai ser uma prova moral também para o homem, pondo ele com necessidades mais duras? E olha a resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de citar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. Então, olha só, os flagelos, eles proporcionam ao homem a ocasião para a gente exercitar a inteligência, de mostrar a nossa paciência e resignação ante a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, permite desenvolver sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e amor ao próximo. Então, quando a gente usa os flagelos como uma fonte de aprendizado, a gente vai exercitar a inteligência. Vocês podem ver tantas pessoas fazendo pesquisa em busca da cura, né? E nós, que nós estamos sofrendo a pandemia aqui, nós estamos buscando inteligência, estamos desenvolvendo a inteligência de como criar estratégias para melhor conduzir as nossas vidas, mostrar a nossa paciência, ou seja, não vamos desanimar. E a resignação ante a vontade de Deus. E aí, a gente desenvolve também o interesse próprio e o amor ao próximo. A gente começou uma atividade dia 18 de abril. Uns dias antes, nós começamos uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, higiene, roupas. E aí nos reunimos dia 18 de abril pela primeira vez. 60 famílias cadastradas, apareceram 80. Primeiro sábado. Segundo sábado, apareceram 95. Terceiro sábado, 100. Quarto sábado, 115 famílias. E agora no quinto sábado, Clodoaldo? 133 famílias. Então, o flagelo faz com que a gente comece a ver a necessidade do outro, ver o sofrimento da outra pessoa. A gente imagina um pai de família que nesse momento perdeu o emprego, e ele está lá na rua, buscando emprego.
né? Olha a prova moral. E ele sabe que na casa dele tem a esposa e os filhos passando necessidade. E esse pai fica o dia inteiro procurando alguma coisa para fazer, para ganhar alguns tostões, para socorrer a família. E ele chega em casa e não conseguiu nada. Abre a despensa, vazia, geladeira nem pensar, porque cortaram a energia dele por causa que ele não teve como pagar a energia. É isso que, depois que passar essa pandemia, e durante a pandemia, é interessante que a gente desenvolva o amor e o interesse ao próximo. Da gente olhar à nossa volta e ver as pessoas que estão passando fome e necessidade. Ver as pessoas que precisam de um ombro amigo para chorar. Me disseram que a parte mais importante do nosso corpo é o ombro, porque a gente empresta ele para os nossos amigos, para que a gente possa consolá-los. Então, os flagelos, eles fazem com que a gente possa melhorar. Tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. A prova é o meio que Deus se utiliza para que o homem reconheça que é capaz de muito mais do que tem feito. A prova é o meio que Deus se utiliza para que o homem reconheça que ele pode fazer muito mais que ele faz. É isso que a gente está falando essa noite. Que a gente possa usar a dificuldade que nós estamos passando como uma fonte de aprendizado. O Chico falava que ele agradecia muito as dificuldades que ele passava, que ele enfrentou na vida, porque com a dificuldade ele saía do lugar. A dificuldade impulsiona o indivíduo. Realmente, a dificuldade, ela nos tira a tranquilidade, mas mexe com a gente, que a gente possa utilizar a dificuldade que a gente está passando como um combustível, né? André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele fala o seguinte: não permita que a dificuldade abra-lhe a porta para o desânimo. Porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para fazer com que a gente melhore em habilitação e resistência. Então a espiritualidade, ela está o tempo todo nos recomendando. Use essa dificuldade como uma fonte de aprendizado. Use essa dificuldade para você crescer, para você melhorar, para você progredir. Use a dor para se transformar. Lembrei agora Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas. Maria Dolores, ela nos deixa um texto lindo, intitulado Buril de Luz. O que é buril? Buril é aquele instrumento que o escultor usa para entalhar, para ele transformar um bloco de mármore em uma obra de arte. E Maria Dolores fala assim para a gente, vou tentar me lembrar. Em teus dias de dor, recorda a alma querida, que a dor é para a vida, aquilo que o buril, severo e contundente entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. De um corte a outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Olha aí. Quando a gente usa dificuldade como uma fonte de aprendizado, nós vamos crescendo, nós vamos transformando, nós vamos melhorando. É isso que a espiritualidade está nos recomendando, respeitando o nosso livre-arbítrio. A dificuldade funciona como um despertador para que a gente possa despertar. Nesse primeiro momento, então, nós falamos que proveito a gente pode tirar a dificuldade. A espiritualidade nos recomendando o tempo todo que a gente use a dor ao nosso favor. Quando o Lúcio me chamou, a gente está se recuperando de uma dengue. E a gente estava até meio desanimado. Eu lembro que esse poema que eu vou colocar agora para vocês, eu falei ele no dia 22 de março, foi a última vez que eu falei.
Foi no dia que começou a quarentena, foi num domingo, foi quando começou a minha dengue, da minha esposa. Nós fizemos o evangelho e depois do evangelho eu me senti na obrigação de gravar um vídeo com essa mensagem de Meimei. Eu gravei o vídeo, mandei para o Lúcio gostou e postou em alguns grupos. Eu falei, eu declamei esse Confia Sempre. Agora essa noite, eu queria conversar com vocês, eu queria esmiuçar um pouquinho o Confia Sempre. A gente queria conversar mais detalhado. Meimei, para quem não sabe, o nome dela chamava-se Irma de Castro Rocha. Meimei quer dizer amor puro. Ela foi assistir um conto chinês e Meimei quer dizer amor puro. Era assim que ela tratava o Rochinho, o marido dela. E Meimei fala o seguinte, sabe, eu falei para vocês que geralmente eu falo coisas que eu preciso ouvir. E quando o Lúcio me ligou, eu precisava ouvir muito isso que eu vou falar agora. É como se Meimei estivesse falando no meu ouvido. Olha, César, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo para a luz celeste, acima de ti mesmo. Ela falou, sabe, César, você está passando por dificuldades, por dores, você está se recuperando, mas ainda que teus pés estejam sangrando, continue mais um pouquinho, com paciência, não desanime, força, coragem, você consegue. E aqui eu queria conversar com vocês uma conversa que eu tive com meu pai. Todo mundo sabe da grande ligação que eu tive com meu pai durante a minha jornada terrestre. Nós éramos muito amigos. E os últimos 15 dias dele na Terra foi de grande aprendizado para mim, ao mesmo tempo de muita dor moral. Porque eu estava vendo que meu pai tinha muitas dores, eu fazia minhas preces, aplicava o passe, e eu via que meu pai já estava quase com a missão cumprida e retornando ao plano espiritual. Mas foi de grande aprendizado. Eu gravo na minha memória cada conversa de todos aqueles 15 dias que eu estive com meu pai. Do dia 24 de março de 2013 até o dia 4 de abril de 2013. Eu me lembro que era um dia no final da tarde, eu cheguei lá para ficar com ele, minha mãe foi tomar um banho, e eu comecei a conversar com ele. Nós estávamos conversando e falando sobre a dificuldade, sobre a dor, e eu lembro que meu pai falou o seguinte, sabe, César, deixa eu te falar um negócio. Quando o indivíduo tem dificuldade, às vezes tem pessoas que estão passando por uma dificuldade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, é como se ela estivesse no fundo do poço. É como se ela estivesse lá no fundo do poço, sem esperança, sem o ânimo de estar vivendo. Aí, César, nesta hora você pode ter certeza que a espiritualidade amiga não está feliz de vê-lo lá. A espiritualidade amiga está querendo ajudar ele a sair desse fundo do poço. Aí nessa hora, César, a gente pode fazer uma prece. E quando a gente faz uma prece, a gente abre os nossos ouvidos ao sussurro da espiritualidade amiga. E você sabe que a espiritualidade amiga fala para você naquele momento? Eu falei, não, pai, o que que eles falam? A espiritualidade amiga fala o seguinte, meu filho, olha para cima. E aí você olha lá em cima, na boca do poço. E lá em cima a gente vê a figura doce de Jesus. E Jesus com uma corda luminosa na mão, ele vai descendo essa corda até chegar a nós. E os espíritos falam o seguinte, ai meu filho, segura, e começa a subida. Jesus fala o seguinte, suba meu filho, eu te sustento, te amparo, estou aqui te segurando. O meu pai falava o seguinte, sabe, César? Jesus, com a força e o poder que ele tem, ele poderia fazer assim, tirar a gente do fundo do poço.
mas ele não respeitaria o nosso livre-arbítrio. Ele está segurando, está nos amparando. E ao mesmo tempo a espiritualidade amiga sussurrando em nossos ouvidos. Continue, suba, você dá conta, você pode, você consegue. E Jesus segurando. E cada um de nós, com a força que nós temos, começamos a escalada. A espiritualidade amiga, elas falam o seguinte nos nossos ouvidos: olha, desvie daqui, tem um buraquinho aqui nessa parede, olha, coloca o pé nesse outro lado que está mais firme. E nós vamos conseguindo subir, 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 até sair do fundo do poço. Dias depois, meu pai veio a desencarnar. E toda vez que eu sinto que eu estou no fundo do poço, eu lembro dessa mensagem e associo com a Meimei. Quando meu pai falou assim, olha para cima e veja, você olha Jesus. Meimei fala o seguinte, confia sempre. Confia sempre. Ela fala para a gente confiar. Que a gente não perca a fé entre as sombras do mundo. Porque se a gente olhar acima de nós, tem a luz celeste de Jesus, nos amparando, nos protegendo e nos iluminando. Bom, continuando então. Meimei continua e fala o seguinte, creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. Tudo se renova na terra, mas o que vem do céu, o que vem do céu permanecerá. Vocês lembram que eu falei que a finalidade da nossa encarnação, segundo a espiritualidade amiga na pergunta 132, é chegar à perfeição? E essa perfeição é através das várias vidas. Continue, acredite, tenha fé, que tudo passa. É como se os espíritos estivessem dizendo o seguinte, olha, nenhuma dor vem para ficar. Vamos sair muito, mas muito melhores disso. Vamos sair renovados e melhorados. Tudo se renova na terra, e que vem do céu permanecerá. Sabe, gente, somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, aprender, crescer, amar, e depois nós voltamos para casa. É isso que Kardec quer dizer no livro Introdução ao Espiritismo, quando ele fala, a vida espiritual, que é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal, transitória e passageira é apenas um instante na eternidade. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos somente aqui de passagem. A vida é uma só, com vários estágios. Uma hora eu estou no plano espiritual, volto para o plano material, retornamos para o plano espiritual, voltamos para o plano material. E cada vez nós vamos melhorando, melhorando, melhorando. Nós estamos ocupando esse corpo físico enquanto nós estamos estagiando na Terra. Nós já existimos antes do berço e vamos continuar existindo a nossa verdadeira pátria. Tudo se renova na Terra. Nós vamos renovando-nos, cada vez ficando melhor. Que nosso destino é sermos espíritos de luz, através das sucessivas encarnações que nós tivemos. Mimi continua agora. De todos os infelizes, os mais desdichosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. O Chico falava que ele sempre pedia nas orações dele coragem e paciência. Coragem que era para continuar superando as dificuldades do caminho. E paciência para não se entregar ao desânimo diante das fraquezas dele mesmo.
E neste momento, coragem e paciência, gente, são duas virtudes que se completam e que mais do que tudo pode nos ajudar muito. Coragem é para superar tamanha dificuldade, pois quando nós perdemos a confiança em Deus e em nós mesmos, surge o medo, e o medo nos imobiliza. E somente a coragem é que nos faz agir além do medo. Somente a coragem que nos faz agir além do medo. Dizem os entendidos que ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso quer dizer apenas que a valentia supera a covardia. A coragem está ligada ao instinto de defesa, de conservação. E mais uma vez eu me lembrei de Meimei. Meimei fala o seguinte, numa outra mensagem dela, depois eu me lembro o nome do livro, mas ela fala o seguinte: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos, né? Então, é isso que a espiritualidade está falando, para que a gente possa ter coragem, ter esperança, que nós vamos sair dessa situação, porque nós estamos sempre amparados pela providência divina. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Existia uma tribo em que, quando o pequeno indinho ele atingisse a idade de 15 anos, se ele quisesse se tornar um guerreiro, ele teria que ir para a floresta, com os olhos vendados, e passar a noite inteira sozinho na floresta. Dito e feito, o pequeno guerreirinho chegou o dia dele. O pai levou ele até na floresta, deixou ele lá, tampou os olhos dele, e ele ia passar a noite sozinho na floresta. E aí só poderia tirar a venda dos olhos quando ele sentisse os primeiros raios de sol queimando a face dele. E aí o pai deixou o menino lá, e aí o menino ficou sozinho, escutando o barulho dos animais. Começou a chover, aquele frio, e o guerreirinho lá, tremendo de medo, mas ele mostrando a coragem e a paciência dele. Sentiu algum inseto passando na sua perna, mas ele continuou firme, com coragem. E aí, no outro dia de manhã, a hora que ele sentiu os pequenos raios do sol batendo na face dele, ele tirou a venda, e quem ele viu? O pai dele. Ou seja, por qualquer dificuldade que a gente possa estar passando na vida, por qualquer situação de pânico, desespero, Deus está sempre conosco, está sempre ao nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. Que a gente possa agora ter a certeza disso. Durante esse período que nós estamos passando, que você possa ter a certeza que Deus está sempre ao nosso lado. E Neemei continua: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente teu ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Coloque, eleve seu pensamento, o teu olhar e caminha. Continue lutando e servindo. Aprende. Aprende a acender uma luz. Isso. Confúcio falava que é melhor acender uma luz, uma vela, do que amaldiçoar a escuridão. Ele falava o seguinte, que na hora da tempestade que a gente abra o guarda-chuva, que na hora do frio que a gente se agasalhe, que é na hora do calor a gente refresque-se. Na hora da escuridão, acenda uma luz. Que tal se a gente começasse a acender uma luz não só na vida da gente, como na vida das outras pessoas? Que tal se agora a gente fizesse
exercício de acender a luz da esperança, acender a luz da confiança, acender a luz que vai passar, que nós vamos vencer, que nós vamos conseguir. Que tal se a gente mudasse a nossa conversa, falando de esperança com as outras pessoas, colocando mais calma e serenidade no coração das outras pessoas, não fazendo tanto pânico na vida das outras pessoas e na nossa também. Que tal se a gente não ficasse tão grudado na televisão e no rádio, acompanhando aquele noticiário tão ruim, aquele noticiário que nos deixa tão mal. Ah, mas é importante que nós saibamos, sim, mas a gente ouve um pedacinho e já desliga. Não vamos ficar tanto tempo na frente da televisão, nos martirizando, sofrendo. Não vamos ficar tanto tempo na frente da televisão, jogando pânico na vida da gente. Vamos acender uma luz. Que tal se a gente acostumasse a fazer uma prece? Uma prece para aqueles que estão desencarnados, para os familiares deles. Que tal se a gente fizesse isso daí? Que tal se a gente pudesse acender a luz na vida das pessoas? E Meimei também, ela termina o seguinte: não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. E Jesus fala que no Apocalipse o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Tal se a gente pudesse recomeçar amanhã com mais esperança, com mais confiança, transformado, utilizando essa dor, essa dificuldade que nós estamos passando para mudar algo aqui. Como assim, César? Eu estou pensando, o que, que eu quero ser melhor depois que passar isso daí? É o seguinte, gente, quando eu estiver numa situação ruim, não, primeiro, quando eu estiver numa situação boa, eu quero desfrutar ao máximo essa situação boa, eu quero viver com intensidade. Quando a situação que eu estiver vivendo não for tão boa, for ruim, eu quero transformar em uma situação boa. Agora, quando a situação não puder ser transformada, que eu possa me transformar. É isso a mensagem que a gente queria deixar essa noite com vocês. Levando a confiança, levando a esperança, levando a motivação. É isso que eu queria deixar com vocês essa noite. E para encerrar, eu queria fazer uma prece. Eu queria fazer um passe virtual. Eu queria que a gente, com confiança, com esperança, a gente pudesse fazer uma oração agora. Eu quero convidar você que está nos assistindo, os amigos que estão aqui no centro nos amparando, servindo de suporte para a gente. Eu queria, então, fazer uma prece. Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade que tivemos essa noite de falar de consolo, de esperança, do Teu Evangelho, Mestre amado. Queremos agradecer a assistência da espiritualidade amiga, presente em nossa vida, nos orientando, nos instruindo ao bem. Agradecer, Senhor, este momento em que nós pedimos permissão para captar e envolver a Terra de energias, de harmonia, de paz, de esperança. Que essas energias, Senhor, atinja a todos, no corpo, a mente e o espírito. Que essas energias, Mestre amado, possa levar o consolo, a esperança, o otimismo. Que essas energias, Senhor, possa levar a gratidão por estarmos aqui. Queremos também, Senhor, lembrar do pessoal da área da saúde. Esta missão maravilhosa. Eles que estão na frente disso tudo. Queremos envolvê-los, Senhor,
na tua luz, na tua proteção, na tua paz. E agradecê-los também. Queremos envolver todo o planeta Terra, Senhor, de energias, de cura, de melhora, de solução. É isso, Senhor Jesus. Que a tua paz esteja no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja.